A paz do Senhor a cada um dos irmãos, em Cristo nosso Senhor e Salvador Jesus. É motivo de muita alegria de estar aqui mais uma vez para estar compartilhando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Confesso para os irmãos que hoje é um dia muito especial, porque o Senhor tem nos dado mais uma vez a oportunidade de falar do seu amor para com cada um. E desde já eu quero pedir a cada um de vocês que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, compartilhe, para que mais pessoas venham a ser alcançadas pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmão, a palavra que eu estarei trazendo hoje, da parte do Senhor, para a minha e a sua meditação, se encontra em Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. É uma palavra bastante conhecida e bastante ministrada, mas eu confesso para os irmãos que não estou trazendo aqui pregações e nem cópia. Estarei trazendo algo que eu creio que o Senhor não revelou para ninguém ainda. Por isso, eu quero estar muito sensível ao Espírito Santo de Deus para estar transmitindo esta palavra do Senhor para a minha e a sua meditação. A palavra diz assim: Aleluias. Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim a palavra do Senhor: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Aleluias. Irmão, vamos ler só esta primeira parte do versículo 16, que diz: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Aleluias. Graças a Deus. Amados, muitas das vezes nós falamos que não devemos se preocupar com o dia de amanhã, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Mas, como nós sabemos que falar até papagaio fala, nós queremos ver na prática. Vamos ver na prática se realmente nós fazemos os que muitas das vezes nós falamos. Porque o Senhor, Ele nos ensinou algo grandioso, dizendo que não é para que nós se preocupe com o dia de amanhã. Creia somente no Senhor que tudo se resolverá. Mas é igual eu estou te falando. Muitas das vezes nós falamos, mas quando vamos pôr em prática, muitas das vezes falhamos. E o que eu quero falar para você é o seguinte: seja fiel no que você tem falado. Seja fiel quando você fala algo da parte de Deus. Seja positivo. Não seja negativo, mas sim positivo. Se o Senhor, Ele falou que nós não devemos se preocupar com o dia de amanhã, Ele está dizendo que não é para se preocupar. Se nós vivemos em Cristo, nós devemos crer em Cristo. Interessante é que para que nós venhamos crer, nós precisamos acreditar na palavra do que está escrito. Porque se nós não acreditamos no que está escrito, muitas das vezes não podemos até mesmo aceitar o que o Senhor tem nos ensinado. Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor, Ele é fiel e justo e nos ama com amor tão grande, que foi capaz de dar o seu único filho
para que todos que nele crê não pereçam, mas que venham ter a vida eterna. Algo interessante é que nós devemos aprender que nós somos um povo eleito, um povo que foi escolhido para ir entrar na glória junto com o Senhor. Mas muitas das vezes nós falhamos tanto, nós somos tão falhos e tão pequenos diante da grandeza do nosso Senhor e Salvador. Para que você entenda, a grandeza do nosso Deus é tão imensa, que muitas das vezes não podemos nem compreender com a nossa total limitação. Por isso é necessário você ir adiante, crendo no que está escrito, crendo que Jesus tem a melhor saída, a melhor solução, e que nós não venhamos se apegar a Jesus somente por o que Ele pode fazer por nós. Não, nós devemos estar diante do Senhor pelo que Ele é. Porque muitos já estão oferecendo coisas demais em templos. E o Senhor nos ensinou que nós deveremos ir e pregar o Evangelho. Agora, depois que nós pregar o Evangelho, aqueles que se converter pela palavra de Deus, se haver algum enfermo entre eles, ore, impõe as mãos para que todo mal seja repreendido. Mas nós vemos que os dias atuais as pessoas estão pregando primeiro as curas, as libertações, os bem-estar para as pessoas, portas abertas. E quando as pessoas passam por situações diversas, elas não estão estruturadas e acabam falhando e caindo. Por quê? Porque elas não estavam alicerçadas na palavra de Deus. E como eu já tenho dito, eu não estou aqui para pregar um evangelho diferente, não. Eu estou aqui para pregar o que está escrito na palavra de Deus, que é pregar primeiramente o Evangelho. E interessante que esta palavra que nós lemos, que se encontra em Romanos capítulo 1, verso 16, que diz assim: e não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvar de todos aqueles que crerem. Ou seja, para você ser salvo, meu irmão, é necessário primeiramente você crer. Nós precisamos aprender o que é o Evangelho. O que o Evangelho pode fazer na nossa vida enquanto nós estamos aqui nessa terra. O que realmente é o Evangelho? O Evangelho nós devemos aprender que é algo poderoso para salvar e para nos ensinar. Ou seja, quando você se matricula numa escola, creio eu, que muitos, não todos, mas muitos têm o objetivo de chegar a final de ano e ser aprovado para passar para outro nível. Talvez muitos não tenham este mesmo propósito, mas os que têm, eles se esforçam muito para que quando chegar aquele término do ano, eles possam estar aprovados. Só que para ele ser aprovado é necessário que eles estudem, que eles se esforcem bastante, porque caso contrário, esses serão reprovados. Tem aqueles que vão para estudar e tem aqueles que vão somente para ganhar popularidade. Eu estou ilustrando esta parte para que você saiba que, de acordo com a palavra de Deus, é quase semelhante. Estes hábitos que nós temos é quase semelhantes o que o Senhor está nos ensinando. Ele diz: olha, o Evangelho está aí para ensinar cada um. O Espírito Santo está para ajudar cada um na caminhada, na trajetória. É como se você precisasse de algo. Em vez de você usar a internet,
você tem o Espírito Santo para te guiar em todas as matérias que você não está compreendendo e nem entendendo. O que acontece? Muitas das vezes as pessoas, por não dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, muitas pessoas cometem coisas terríveis, desvia do caminho, perde o foco de quem eles buscavam realmente. Mas nós devemos aprender que o Espírito Santo ele está para nos ajudar e nos conciliar com Deus, ou seja, para que nós permaneçamos. Jesus Cristo ele foi enviado para salvar todos que nele crê. Isso nós já sabemos muito bem, porque já ouvimos muito falar a respeito e também está escrito na palavra de Deus que Jesus veio com o propósito não de julgar o mundo, mas sim de salvar todos aqueles que estavam perdidos. Mas para que isso aconteça, primeira coisa que eles devem aprender é não se envergonhar do Evangelho. Tem muitas pessoas que congregam há muito tempo nos templos e até hoje as pessoas não sabem se realmente elas são crentes ou se elas não são. Por que eu falo crente? Crente hoje está no nosso meio como uma linguagem que crentes são os evangélicos, ou seja, que outras pessoas que não fazem parte, segundo o entender das pessoas, quando você fala você é crente, muitas pessoas dizem eu não sou crente. Mas nós devemos aprender que crente não é só aqueles que evangelizam a palavra. Crente é aqueles que creem em alguma coisa. Se você crê em alguma coisa, você é crente. Agora, ser cristão é totalmente diferente, porque cristão é viver uma vida da qual o Senhor Jesus Cristo estabeleceu para cada um de nós. Ou seja, a partir do momento que nós levantamos a nossa mão para o Senhor, nós não devemos mais se esconder, ou seja, porque não tem nem como se esconder, porque aqueles que estão na luz, aonde que eles chegam, as trevas têm que se desfazer. Ou seja, a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo junto com Cristo, aonde nós passar que o brilho de Cristo venha refletir sobre as pessoas, através de quem? De cada um de nós. Por quê? Porque o Senhor nos chamou não para ser escravo, não para ser pessoas que vivem em campo, mas para ser filhos. Filho, a Bíblia diz que o servo nem sempre está dentro da casa do seu Senhor, mas os filhos sim, ali fica para sempre, dentro das suas casas. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos que o Evangelho de Deus, ele é o poder de Deus. E o poder de Deus, ele é tão grandioso e tão maravilhoso, que nós vamos encontrar na Bíblia, dizendo que o poder de Deus é tão grandioso, que através da sua palavra, do seu poder, ele criou os céus e criou também a terra. Depois ele criou todos os seres viventes, depois criou a luminária, criou tudo. Isso eu estou falando não em sequência, mas a Bíblia dá uma sequência exata, lá em Gênesis, do que foi primeiro criado. E depois o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança. Aí o que nós aprendemos? Nós aprendemos que se nós fomos criados por Deus para fazer a sua vontade, nós não podemos se envergonhar do Evangelho. Porque o Evangelho Jesus deixou bem claro que nós devemos ir e pregar o Evangelho a todo mundo e a toda criatura. Quando nós se recusamos fazer isso, nós estamos se envergonhando do Evangelho. Muitas das vezes as pessoas, até mesmo em diversos lugares, perguntam para algumas pessoas: você é crente, você é evangélico? E tem pessoas que negam: não, sou não. E tá entendendo? São pessoas que se envergonham. Mas a palavra de Deus diz que nós não podemos se envergonhar do Evangelho. Por quê? Porque é o poder. Porque é o poder de Deus.
E o poder de Deus é para a salvação de todos que crê. Se você crê, tenha certeza que o Senhor, Ele vai salvar você e a sua família. Não por mérito seu, nem por mérito meu, mas sim pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós aprendemos muito através da palavra que o apóstolo Paulo, ele foi um dos que mais pregou a palavra de Deus no Antigo Testamento, que mais evangelizou. E ele foi chamado para pregar para 3 níveis de pessoa. Ele foi chamado para pregar para o gentil, que somos nós, que não fazia parte da graça, ou seja, não fazia parte da família, mas o Senhor, pela sua misericórdia, nos enxertou nele, para que nós viéssemos também ter o direito de ser chamado Filho de Deus Altíssimo. Depois, Paulo também foi chamado para pregar para reis e autoridades. Por quê? Porque Paulo era um homem que tinha bastante conhecimento e ele sabia se expressar muito bem nos locais aonde que ele seria enviado. Mas a Bíblia diz que Paulo não usou da sua sabedoria, mas antes ele só levou o evangelho da qual o Senhor lhe concedeu. Depois nós vemos que Paulo também foi chamado para pregar para os filhos de Israel, para o povo, para os judeus também. Para quê? Para que ele desse testemunho que ele veio dos judeus. E ele era perseguidor da igreja de Cristo. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele mudou totalmente a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Por isso que depois que Paulo tem a sua conversão, depois que Paulo se converte, a Bíblia vai nos dizer que Paulo passa a ser perseguido. Ou seja, ele era perseguidor, quando ele se converte, ele passa a ser perseguido. E nós vamos ver em Atos dos Apóstolos algo interessante que aconteceu com Paulo, um homem que era aceito pelas autoridades, pelos judeus e tudo mais, pelos fariseus. Depois nós vemos que Paulo, depois que tem um encontro com Jesus, aqueles que poderiam apoiá-lo, porque conhecia e sabia quem ele era, passou a odiar o apóstolo Paulo. Interessante é que ele diz assim, olha, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 20 a seguir. Diz assim: e logo na sinagoga pregava Paulo a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isto veio aqui para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito, mas confundia os judeus que havia em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. O que nós aprendemos? Muitas das vezes é necessário, Jesus já deixou bem claro, que ele não veio sobre a terra trazer a paz, mas sim trazer a espada, ou seja, a divisão, a discórdia. Não no sentido para que um maltrate o seu irmão por violência, não. Ele trouxe a palavra para que seja manifesto o amor de Deus para com os homens. Quanto mais você amar alguém, seu irmão, ou tentar fazer o bem a ele, mais ele ficará revoltado por você por não entender. Ou seja, Paulo era um perseguidor, ele prendia e maltratava e concedia muitas das vezes que as pessoas fossem mortas. Mas o que acontece? Quando Jesus tem um encontro com ele, Jesus fala com ele dizendo: Paulo, por que tu me persegues?
E ele pergunta quem é, e ele diz: sou eu, Jesus. E ele, ali imediatamente, você pode imaginar o que passou na vida do apóstolo Paulo. Ele caiu sem vida, digamos sem vida, sem chão, porque ele disse: rapaz, eu estava completamente certo que o que eu fazia estava correto, mas agora eu vejo que estava completamente enganado, porque eu estava vivendo pela letra e estava matando o que o Senhor tinha estabelecido. Ou seja, a escritura, a lei, ela apontava para Jesus, para a sua vinda. Quem seria ele, o que ele faria, o que ele realmente ia, da forma que ele agiria no meio do povo. Mas aqueles fariseus não se contentavam, porque Jesus era muito humilde. Jesus era muito... a Bíblia vai dizer em Isaías, vamos só... Daqui a pouco nós voltamos aqui em Atos. Vamos lá em Isaías, só para nós ver algo interessante do que a palavra de Deus vai nos dizer. Aleluia. Isaías 53. Isaías 53 diz assim, olha, por que ele não aceitava Jesus? Veja as qualidades de Jesus. Primeiro, vamos ver o que o escritor, o profeta está dizendo. Primeiro ele diz assim no verso 1 de 53 de Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que desejamos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Primeira coisa que nós devemos aprender é quem deu crédito. Quem deu crédito à pregação do Evangelho? Aquelas pessoas tinham dado crédito à palavra. Quando Jesus veio para cumprir o que foi dito dele, as pessoas não aceitavam, porque elas não tinham dado crédito o que tinha sido pregado pelos profetas. Igual Isaías está dizendo aqui, quem deu crédito à nossa pregação? Ou seja, quem realmente iria esperar a chegada do Filho de Deus? Quem estava preparado? Quando ele chegou, muitos esperavam que ele fosse, nos dias atuais, hoje, nós podemos ilustrar como se fosse um cara famoso, um cara rico, milionário, um cara bem aparentado, um cara bonito. Mas nós vemos aqui que a Bíblia vai dizer que ele não tinha parecer, não tinha beleza, não tinha formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que desejamos. Jesus era um homem que você olhava para ele e com olhos carnais você não via nada nele. Com olhos carnais você não via nada, porque ele era um homem totalmente, era muito simples, ele não era bonito, segundo que as pessoas pregam que Jesus era bonito. A Bíblia diz que a vinda de Jesus com o seu corpo nessa terra não foi bonito. Ele não foi bonito, não foi formoso. Quando a Bíblia trata de formosura, a Bíblia deixa bem claro o que é formosura, que é boniteza, é aparenteza. O que acontece? Mas Jesus não. Jesus não foi bonito diante dos olhos carnais, ele não teve formosura, mas sim foi um homem simples, um homem que todos que olhavam para ele não acreditavam por a sua beleza que ele realmente era o Cristo. E foi isso que Paulo estava dizendo aqui. Paulo estava dizendo, olha, Paulo era perseguidor,
mas depois que ele se converte ao Evangelho, ele vê que Jesus não veio para trazer aparência. Lembra do que o próprio Deus disse quando Samuel foi na casa de Jessé? Jessé estava pronto para ungir rei de Israel, um dos filhos de Jessé, pela sua aparência. E Deus falando com ele disse: ei, não veja pela aparência, porque eu não olho, eu olho segundo o coração, eu olho o interior de cada um, eu não olho para a aparência. Por isso Jesus, quando ele veio, Deus deixou bem claro que nós não era para olhar para a aparência do filho dele, mas sim olhar quem ele era, que palavra que ele trazia, o que ele estava ministrando, qual era o seu ministério. E nós vemos algo interessante, que Paulo e os fariseus não acreditavam na época em Jesus, por conta que Jesus não era bem aparentado, ele não era bonito, ele não era formoso. Mas interessante é que nós vemos hoje, pessoas criaram imagem para prender o povo e criaram Jesus um personagem bonito, do cabelo grande, barba bem feitinha, barba cerrada e a pele bem bonita. E a Bíblia dizendo que não tem nada a ver com Jesus Cristo, que a Bíblia menciona. Agora, se você disser hoje na glória, com certeza ele é um dos mais formosos. Mas aqui na terra, a Bíblia diz que ele não teve aparência, não teve boniteza, não teve formosura. Todos que olhavam para ele o desprezavam. Ou seja, hoje nós vemos que para nós buscar o Senhor Jesus Cristo, tem que ser pela palavra. Não é interessado o seu físico, mas sim pela palavra da qual ele nos ensinou. Que ele tem uma salvação para cada um de nós. Mas para isso precisamos crer. E para outra coisa que nós devemos aprender é que o Evangelho do Senhor é este, não pode ser mudado nem anulado. Só vai entrar no reino de Deus aqueles que ouvir a sua palavra e as praticar. Não é você ser apenas ouvinte. Jesus disse: não seja apenas ouvinte, mas sim praticante da palavra. Porque eu estou indo e voltarei para buscar aqueles que obedecem os ensinamentos que eu deixei. Paulo, quando ele se converte, o povo começa a perseguir Paulo para matá-lo. E eles conheciam, sabia quem era Paulo. Paulo era um cara rigoroso, que não aceitava que ninguém defraudasse a seita da qual ele pertencia. Paulo não deixava que ninguém viesse escandalizar a obra da qual ele fazia parte. E por isso, quando Jesus veio, ele também se tornou um perseguidor, porque ele não acreditava, porque eles olhavam muito para a aparência. Eles criou de Jesus um personagem, que Jesus seria formoso, Jesus seria rico, viria de família rica, que Jesus seria, digamos, naquela época, eu não vou nem usar uma expressão aqui, porque eu creio que não será da forma adequada, mas Jesus não era o que todos esperavam em questão de beleza física, mas sim Jesus veio como filho de Deus, humilde. Você vai ver que os profetas dizem que até a forma que ele entraria em Jerusalém. Irmãos, diante do olho humano, só vai permanecer aqueles que creem. Os que não creem não vai permanecer, felizmente não vai. Por quê? Imagine só Jesus entrando montado em um jumentinho. O Filho de Deus, Rei dos céus e da terra, entrando montado em um jumento. Mas por que ele entrou montado em um jumento? Para se cumprir do que dele está escrito. Jesus veio conforme o que dele está escrito. Quem não aceitou e quem não aceitar, felizmente é que não faz parte desta família. Porque ele deixou bem claro que ele voltará da mesma forma de qual ele subiu ao céu.
A Bíblia deixa bem claro que nem aumentará e nem diminuirá, mas sim será conforme o que está escrito. Ou seja, as Escrituras estão apontando para Cristo novamente. As Escrituras estão nos ensinando como devemos se comportar, como devemos amar o nosso próximo, como devemos evangelizar. Não deveremos se envergonhar, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todos que nele crê. Irmãos, é muito interessante ver que hoje o Evangelho, muitas das pessoas não pregam ele conforme está escrito. As pessoas hoje estão criando muitos cenários, manipulando, buscando uma coisa aqui, buscando uma coisa ali, para poder ganhar o povo não na palavra, mas sim na conversa, na pala, fazendo braganha com a palavra de Deus, onde a Bíblia diz que não é necessário fazer isso. Apenas pregue. Muitas das vezes nós pregamos a palavra de Deus e ficamos assim, com o coração, digamos, angustiado, como se em nós mesmos dissesse assim, ou era para mim ter pregado de uma forma mais poderosa, era para mim ter feito mais, era para mim ter feito isso, era para mim ter feito aquilo. Mas sabe o que foi que eu aprendi? Que quando nós ficamos assim, de uma forma que não viemos se contentar pelo que nós fazemos, é porque para o Senhor deveria ter feito mais. Mas nós devemos aprender que o Senhor deixou bem claro que a palavra dele não é para nos fortalecer, em sentido de dizer para nós se gloriar. Não. A palavra do Senhor é para nos falar o que realmente nós somos, para provocar em nós o arrependimento, para provocar nos ouvintes que eles têm que se reconciliar com Deus, para que nenhum seja deixado para trás. E quando nós pregamos de uma forma, usando muitos argumentos, muitas coisas, nós ficamos muitas das vezes emocionados, muitas das vezes com o coração preenchido, porque eu falei e eu preguei e assim aconteceu e as pessoas acharam bom e tudo mais. Não, a palavra do Senhor, nós sabemos muito bem que muitas das vezes ela é confrontadora para os ouvintes, porque a palavra de Deus, ela exorta, ela corrige, ela mostra onde que você está errado, aonde que você precisa se reconciliar para que você não perca a sua salvação. Quando a gente prega uma palavra de Deus que sai emocionado, dizer, nossa, hoje eu preguei, hoje eu fui usado, é bom, meu irmão. Mas quando você prega a palavra de Deus, que você não tem, não por conta da palavra, mas que você não tem aquela emoção de dizer, eu podia ter feito mais e não fiz, será se o povo gostou, será se o povo entendeu, será se era isso mesmo? Saiba que é o Espírito Santo de Deus te mostrando que a palavra dele não é para massagear ego, não é para te confortar em sentido de você pregar bonito. A palavra de Deus é para ser anunciada para todos aqueles que ouvir, venha causar um arrependimento. Dependendo se você ficou feliz por ter pregado bonito ou não, a palavra do Senhor tem que estar em primeiro lugar. Você tem que ver, será se realmente eu falei tudo que o Senhor permitiu? Ou se eu manipulei, ou se eu criei alguma coisa que o Senhor não permitiu? É isso que nós devemos aprender, que a palavra do Senhor tem que ser entregue da forma que Ele vai te dando as palavras, você tem que ir entregando. Claro que você não pode também se empolgar e falar qualquer bobagem. Você tem que falar de acordo com o que o Senhor vai te dando. Que só assim, quando terminar a sua ministração, você verá os frutos naquele momento. Eu já vi, irmão, eu sou testemunho de muitas pregações que pessoas pregaram e pularam, e sapatearam, e correram para um lado e correram para outro, e quando terminou o culto, ninguém se converteu. Nenhuma alma foi entregue, nenhuma alma se rendeu
aos pés de Jesus. Mas você vê umas pregação tão simples, que você diz bem assim, nossa, eu poderia estar em casa, pregador frio e tudo mais, mas deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus, ela tem um propósito. Muitas das vezes você não está compreendendo aquele irmãozinho pregando, mas porque o Senhor está falando com mais pessoas que tem ali. Quando termina o culto, uma pregação tão simples, e você vai ver que as pessoas se convertem. Você vê 2, 3, 4 almas convertidas o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque a palavra não é para você se engrandecer, mas sim para transmitir somente o que o Senhor te ordenar. E é isso que nós veremos os frutos. Nós só veremos os frutos quando nós falamos o que o Senhor quer e não o que nós queremos. É muito fácil nós pegar uma palavra dessa, copiar vários textos, decorar e depois passar uma pregação toda decorada, bonita, sem faltar um ponto, sem faltar nada. Claro que nós também não pode levar a palavra do Senhor de qualquer jeito. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo que você entenda que o Evangelho do Senhor, nós não podemos se envergonhar dele, mas se transmitir da forma que o Senhor nos orientar, e não da forma que eu acho que devo fazer. Porque muitas das vezes nós escolhemos um texto para pregar, e quando chega na hora o Senhor diz, não é esse texto. Você precisa estar sensível para isso. Porque eu já vi casos, aconteceu comigo, de eu estudar o dia inteiro para ministrar, e quando chegar no momento, um irmão receber a oportunidade e pregar aquela oportunidade dele, a palavra que eu ia ministrar naquela noite. E aconteceu que eu dobrei o meu joelho e disse, Senhor, o que eu levarei para o teu povo nesta noite? Porque eu preparei, estudei e o irmão já falou a palavra que eu ia falar. Ou seja, eu poderia pregar a mesma palavra? Claro que poderia, isso não ia dar nada se fosse a minha vontade. Mas a vontade do Senhor não era que eu transmitisse somente aquela palavra, mas sim o Senhor me deu uma palavra poderosa e eu compartilhei com os irmãos, foi bênção de Deus. Eu me alegrei muito porque eu vi totalmente que não é o que eu queria, mas sim o que o Senhor queria para aquela noite. Outro acontecimento também extraordinário que aconteceu, eu estudei para ministrar em um lugar e estava muito entusiasmado porque eu tinha estudado, eu tinha feito vários reembolsos para pregar semelhante àquele texto, mas quando eu estava saindo da minha casa para ir ministrar lá nesse local, o Senhor me deu totalmente outra palavra. Disse, prega para mim, prega para o meu povo esta palavra. Não prega a que você escolheu não. Prega a minha palavra que eu vou te dar. E o Senhor me deu uma palavra poderosa. E ministrei aquela palavra conforme que o Senhor me ordenou. E quando terminou, teve 3 almas que se converteu o Evangelho de Cristo. Isso foi uma bênção de Deus. Olha, nós temos que estar muito sensível, é o que a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, ou seja, esteja preparado para pregar a palavra de Deus, e não o que você quer fazer. Ore o Senhor, peça orientação a Ele, que Ele vai te guiar. Claro que você tem que estudar a palavra, tem que estudar, mas esteja sensível para ouvir o que o Senhor quer falar com você, para transmitir para o povo dele. Isso é importante. Por isso, não se envergonhe do Evangelho. Não vamos se envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, ele é o que salva, ele é o que cura, ele é o que liberta e ele é o que salva. Por isso, eu quero deixar bem claro para vocês que tudo que eu falei até agora não foi de mim mesmo, mas sim o que o Senhor me permitiu. Porque eu falei desde o começo do vídeo que as palavras que eu ia trazer aqui, você talvez não tenha ouvido nenhum pregador falar. Porque o Senhor não usa cópia, meu irmão. Ele usa cada um conforme a sua
o seu propósito. Eu creio que você que ficou até aqui, o Senhor queria muito falar com você a respeito disso. Muitas das vezes você vai pregar ou ministrar e você escolhe, fica quebrando a cabeça, que palavra que eu vou levar, o que é isso, lê um texto, lê outro e fica confuso. Não, somente espera no Senhor, leia um texto, leia, ore ao Senhor, que no momento certo Ele vai te mostrar se realmente é aquele texto ou se não é. E você, quando for ministrar de acordo com o que o Senhor estabeleceu, você vai ver a glória de Deus sobre aquele lugar. Você pode ficar um pouco constrangido porque você queria levar algo para impactar as pessoas com a sua forma de se expressar. Mas o Senhor não deixou que você fizesse isso, mas sim fizesse o que Ele queria. E isso é muito gratificante para nós, para que nós aprendamos que não devemos fazer o que nós queremos, mas sim o que o Senhor tem nos ordenado, porque a palavra dEle, a honra é dEle, a glória também é para Ele. Por isso, eu não me envergonho do Evangelho. E sempre que eu tiver oportunidade, eu quero fazer o que o Senhor colocar no meu coração. Eu quero transmitir para cada um de vocês o que o Senhor tem estabelecido. E não o que eu quero. Porque falar, decorar texto é muito fácil. Você chegar e pregar, e entusiasmar, causar um impacto nas pessoas. Não, mas eu não quero isso. Eu quero levar a palavra de Deus, uma palavra simples, uma linguagem que todos compreendam, todos entendam, e que o Senhor venha falar poderosamente com cada um. Por isso, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, que o Senhor venha abençoar cada um de vocês que tem acompanhado meus vídeos. Este foi mais um pouco da palavra de Deus. Eu creio que o Senhor tem muito mais palavra para falar comigo e com cada um de vocês em outras oportunidades. Quando você for ministrar, não se preocupe, apenas ore o Senhor, leia o texto. Na hora certa, no momento certo, o Senhor vai te mostrar o que você deve fazer. Porque muitas das vezes a gente quer levar o que a gente quer e talvez não iria salvar almas que estariam naquele dia para ser resgatada. Porque você vê culto abençoado, cheio, mas as pessoas estão ali, muitas pessoas que não é crente, e você quer chamar atenção e quer falar, e quando termina o culto, aquelas pessoas que não é crente, nenhuma delas se converte. Por quê? Porque faltou a essência, que é a unção do nosso Senhor e Salvador Jesus sobre as nossas vidas. Por isso, eu peço em nome de Jesus, quando for ministrar, pregue somente a palavra de Deus. Não precisa enfeitar, meu irmão. Pregue somente o que Ele te ordenar, as palavras que Ele for te dando no momento, vá transmitindo, porque Ele sabe o efeito que vai causar nas pessoas que estão ouvindo. Por isso eu fico muito feliz de o Senhor me conceder essa oportunidade para falar mais um pouco da palavra dEle para mim e a sua meditação. Não se envergonhe do Evangelho, porque é o poder. Aleluia! A Bíblia diz assim: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvar todos que nele crê. Se você crê, você também será salvo em nome de Jesus. Porque o Evangelho é para salvar a vida de cada um que nele crê. Mas para isso você precisa aceitar o Senhor Jesus Cristo. Porque o Evangelho só fala dele e para ele é todas as coisas. Ele ensina que nós devemos aceitá-lo para que nós venhamos se tornar filho de Deus. Caso contrário, nós iremos só lucrar o que este mundo tem a nos oferecer e depois, com certeza, uma condenação eterna. Mas eu creio que não é isso que eu quero e nem isso que você quer. Por isso, vamos cada vez mais buscar o Senhor, adorar e perseverar. Vamos perseverar, porque o Senhor tem o reino esperando por cada um de nós que vencer. E nós sabemos muito bem que a coroa é só para os vitoriosos e não para os perdedores. Por isso, vamos perseverar até o fim, para que nós sejamos salvos em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente.
Não saia deste vídeo sem antes compartilhar. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. Eu creio que eu não vim falar aqui o que eu queria, mas sim o que o Senhor me permitiu. E eu fico muito feliz, porque eu não busquei me engrandecer nem glória, porque não pertence a glória e nem a honra para mim, mas sim somente pertence a honra e a glória para o Senhor e Salvador Jesus. É para Ele. Se eu estou aqui, é em nome dEle, não por mim mesmo, mas sim em nome dEle. Porque se eu tivesse aqui, eu estava buscando era algo terreno, porque é isso que a carne da gente busca, só prazeres terrenos. Mas eu louvo a Deus que Ele não permitiu que eu viesse me perder num mundo tão perverso e tão pecaminoso igual esse. Mas antes Ele me deu a oportunidade de estar aqui falando do amor dEle para cada um de vocês. Que Deus te abençoe poderosamente e que você venha meditar em cada palavra da qual foi ministrada aqui. Que o Senhor te abençoe e te livre de todo mal, você e sua família, em nome de Jesus. Compartilhe e siga a nossa página. Antes de sair, siga a nossa página, para que você esteja sempre atualizado. Sempre que eu postar um novo vídeo, você seja um dos primeiros a estar recebendo. Que o Senhor te abençoe. Eu sou Naldo Vieira e este foi mais um vídeo da Palavra de Deus para mim e a sua meditação. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Amém.